neste vídeo nós iremos falar sobre os tipos de variáveis. Nós temos basicamente dois tipos de variáveis, as variáveis quantitativas e as qualitativas. As variáveis quantitativas, elas podem ser subdivididas em contínuas e discretas. As variáveis contínuas, elas são aquelas que admitem fracionamento, admitem vírgulas. Então, por exemplo, altura, peso, dosagens bioquímicas, por exemplo, glicose, colesterol, admitem números com vírgulas, então são contínuas. Enquanto que as variáveis quantitativas discretas não admitem números com vírgulas, apenas números inteiros, por exemplo, o número de pessoas. Já as variáveis qualitativas são aquelas que referem qualidades às situações, às coisas. As qualitativas elas podem ser subdivididas em nominais e ordinais. As nominais, como o nome já diz, denotam nomes às situações, aos eventos. As nominais elas podem ser subdivididas em dicotômicas, onde a presença de duas possibilidades. Então, por exemplo, presença, ausência, masculino, feminino, são variáveis nominais dicotômicas. E politômicas, onde existem mais de duas opções, mais de duas possibilidades. Então, etnia é um exemplo, tem várias etnias, então é uma variável qualitativa nominal politômica. Outro tipo de variável qualitativa são as ordinais. Ordinais remete ao nome de ordem, ou seja, há uma ordem na variável qualitativa ordinal. Como assim há uma ordem? Por exemplo, graus de dor, há uma ordem de frequência de dor, por exemplo. Graus de dor é um exemplo de uma variável ordinal. A hierarquia acadêmica, por exemplo, doutorado, mestrado, graduação, existe uma ordem. Quando há ordem, é uma variável qualitativa ordinal. Eu dei alguns exemplos aqui para nós diferenciarmos as quantitativas das qualitativas. Nós sabermos que dentro desses tipos de variáveis existem subdivisões. Isso é extremamente importante, porque geralmente, para nós verificarmos se há diferenças estatísticas em variáveis que são qualitativas, nós utilizamos testes específicos, como o Q-quadrado de Pearson ou exato de Fisher. E para variáveis quantitativas, nós utilizamos outros tipos de testes, como o teste T-de-Student, como o teste ANOVA, dependendo do objetivo do estudo. É importante nós entendermos que nós podemos transformar uma variável quantitativa em qualitativa. Nós podemos pegar uma variável quantitativa, por exemplo, idade, e realizarmos intervalos de idades e convertê-las em qualitativa. Então, por exemplo, a idade nós sabemos que é uma variável quantitativa, mas se nós dividirmos em intervalos, por exemplo, de 0 a 15 anos, de 16 a 30 anos, mais de 30 anos, nós podemos codificar essas variáveis e passar a frequências, passar a qualitativas. Então, há a possibilidade de nós convertermos variáveis quantitativas em qualitativas. De forma geral, pessoal, o importante desse vídeo é nós entendermos que existem variáveis quantitativas, elas são subdivididas em contínuas, que são aquelas que são fracionadas, e discretas, que são aquelas que não admitem fracionamento, apenas números inteiros. Qualitativas, que são aquelas que dão nomes às coisas, onde nós temos as nominais, podem ser dicotômicas, duas opções de nomes, e politômicas, mais de duas opções, e nós temos as ordinais, onde nós temos uma ordem, tá? Muito obrigado então, pessoal, por assistirem o vídeo. Um forte abraço a todos.